queria começar pelo título dessa mesa, né? Se refere a um poeminha curto chamado Escravo em Papelópolis, publicado num livro póstumo de 96. Você lê pra gente? Ó burocratas, que ódio vos tenho, e se fosse apenas ódio, é ainda o sentimento da vida que perdi sendo um dos vossos. Mas esse mesmo poeta, né, em 82, numa entrevista, ele fala o seguinte: burocrata e jornalista foi mesmo o que poderia acontecer de melhor na minha vida. E também, depois de uma conversa com a Maria Julieta, filha dele, que fez com que desse uma entrevista para ela, que não gostava muito de dar, né? Ele fala assim: eu fui um bom funcionário até certo ponto, porque eu também tinha os meus caprichos, as minhas idiosincrasias, os meus repentos. Nem sempre eu fui agradável. Ele fala assim: eu tinha o sentido do serviço público, né? E a minha vida foi toda ela passada nesse serviço público. Eu queria que a gente podia começar falando dessa ambivalência aí na vida e na carreira do Drummond, né? Olha, eu acho que para começar tem um desses repentes aí, que em 1945, por aí, o Drummond, já fora do gabinete, ele foi chefe de gabinete do ministro da Educação, né, Gustavo Capanema. E ele já estava fora daí, foi chamado para um outro órgão e tudo, e o Paulo Mendes Campos, o jovem Paulo Mendes Campos, foi visitá-lo, e quando entrou, encontrou o Drummond completamente desalinhado, catando óculos no chão. Ele tinha tido um entreveiro físico com uma pessoa ali, quer dizer, o Drummond era um cara dessas coisas também, né? Nesse mesmo capítulo, não tem muito a ver com a vida funcional, mas ele era chefe de gabinete do Capanema, quando um dia funcionava ali, naquela gaiola de ouro, aquele palácio Pedro Ernesto, ali na Praça Floriano, na Cinelândia. Ele estava lá um dia, quando entrou um sujeito enfurecido, se atracou com ele, ficaram os dois embolados a trocar porradas. Aí amigos comuns separaram e Sérgio Buarque de Holanda saiu gritando: poetinha de merda! O Drummond tinha dado em cima de uma namorada de Sérgio Buarque. Quer dizer, ele era um cara, ele tinha essas coisas também. Ele pediu demissão 2 vezes, pelo menos, quando era chefe de gabinete. Quer dizer, ele não tinha um apego tão grande a isso. Uma ocasião, antes do Estado Novo, foi lá o Alceu Moroso Lima, ia fazer uma palestra promovida pelo ministro, e era uma coisa de direita, à vontade, assim. E o Drummond, então, entregou o cargo. E o Capanema botava ali panos quentes e tal: não, faz favor, fica. Uma outra ocasião, ele teve uma discussão com um sujeito que era um educador muito conhecido, chamado Lourenço Filho. E porque ele voltava, ele era chefe desse cara e voltava os processos porque estavam mal feitos, né? E o sujeito foi então perante o Capanema e disse: olha, eu não trabalho aqui enquanto esse camarada estiver aqui. Aí chamaram o Drummond começou a bater boca, ficaram os dois ali, de repente o ministro teve que dar um tapa lá e: para com isso! Os dois se demitiram e no dia seguinte o Capanema: não, volta aqui, não tem esse problema. Quer dizer, ele tinha essa coisa, ele tinha um lado muito anarquista, vamos dizer. Ele tinha essa questão na vida. Uma vez ele falou que ele, que na juventude foi chamado de anarquista, era um cara que botou uma vez fogo em bonde em Belo Horizonte para protestar contra o aumento, não das passagens, mas do custo do cinema, a entrada do cinema, né? Ele era esse anarquista. E ao mesmo tempo ele caminhou para ser uma pessoa, para ser um burocrata. Né? No último ano de vida de Drummond, eu escrevi uma carta para ele e sugerindo a gente fazer uma série de entrevistas temáticas. Estou falando muito, não? A ideia. Obrigado. Mas olha só, eu escrevi propondo a gente fazer uma série de entrevistas temáticas e depois tirar daí um livro que seria um livro entrevista. Mais ou menos a maneira do que fez meu amigo Ricardo Sete com o Vargas Llosa. O Drummond me escreveu uma carta e
começou falando uma mentira, olha, eu pensei muito, pensou nem um segundo, nem uma fração de segundo para recusar isso aí. E a certa altura ele diz assim, eu fui apenas um rond de cuir com fumaças literais. Rond de cuir, eu não sabia, fazia parte da minha ignorância já, rond de cuir. Eu fui ver o que é um apelido que se dava aos burocratas franceses no final do século XIX. Rond de cuir, literalmente, me socorra a Ângela lá, que professora de francês, rond de cuir seria uma rodela de couro. No caso, era uma almofada de couro que os burocratas franceses botavam nos seus assentos, não sei com que finalidade, se era alguma hemorroida funcional, não sei o que era. E essa almofada acabou batizando o ofício dos donos das bundas que se assentavam ali sobre elas, né? Então, Drummond dizia isso, eu fui um rond de cuir com fumaças literárias. E para a gente começar, para situar a gente, como começa conta pra gente como começa esse contato com o serviço público, ele muito jovem, em Belo Horizonte ainda, né? O Drummond tinha uma turma, como é sabido, uma turma da qual fazia parte Pedro Nava, fazia parte o Guigar Renault, mais adiante o Ciro dos Anjos, só gente graúda, né? O Milton Campos, que veio a ser um político importante, e outros, vários outros. João Alfonso, grande ficcionista João Alfonso. E o Drummond era um caso, assim, diferenciado ali. Ele era filho de um fazendeiro em decadência. Tive ouro, tive gado, tive fazenda, aquela história, né? Ele tinha sido expulso de um colégio por insubordinação mental, colégio de jesuítas lá em Friburgo. A justificativa é essa, insubordinação mental. Insubordinação mental. Ele era o melhor, talvez o melhor aluno da turma, e foi expulso. Assim, de uma maneira brutal, isso teve sobre ele um efeito muito prolongado, muito doloroso e prolongado. Ele não estudou mais nada, a não ser um curso ao qual eu vou me referir um pouquinho mais adiante. Então, ele sai desse colégio, ejetado do colégio, vai para Belo Horizonte, mantido pelo pai. A família tinha se mudado de Itabira para Belo Horizonte, que era uma cidade que tinha o quê? 23 a 22 anos, assim. E o Drummond com 17. E ele chegou ali e enturmou com esse pessoal, né? E todos eram estudantes de alguma coisa. Praticamente todos caminharam para a advocacia. Todos estudaram, advocacia não, direito. Todos estudaram direito. Não é? Direito, como se sabe, é uma profissão boa até para quem vai ser advogado. Né? Está aqui um exemplo desse negócio. Não sei distinguir um código penal de um código civil, se encontrar na rua os dois aí do braço dado. Mas então, o Drummond, ele destoava dessa turma, porque ele era mantido pelo pai, todos os outros tinham um trabalhinho. E nas Minas Gerais, então, hoje não sei, mas na época, não havia, como em São Paulo, uma industrialização. Os rapazes, em geral, eles tinham uma ligação maior com chefes políticos. E isso é que pesava, e não propriamente o dinheiro. Todos dessa turma, inclusive um que não estudou direito, que foi o Pedro Nava, todos acabaram no serviço público. E o Drummond foi mantido pelo pai até depois de casado. Ele em 1923, para atender ao pai, ele resolveu estudar alguma coisa, se formar em alguma coisa. O fazendeirão lá exigia dos filhos. Eram 4 filhos homens, ele era o caçula dos homens. E ele escolheu, então, farmácia, porque era o único curso que não exigia dele um diploma de ensino secundário, não é? Não era necessário, eles fazem ideia que tipo de coisa que era. Ele cursou durante 3 anos, se formou no dia de Natal de 25, já casado, e aí ele ficou num impasse. O que eu tenho, o que eu vou fazer da vida? E ele resolveu ser fazendeiro. E foi para Itabira, carregando a mulher dele, a Dolores, e se deu muito mal. Ele dizia que ele não sabia distinguir tanto em farmácia
como em pecuária, por exemplo, ele não sabia distinguir um boi de uma agulha de injeção. Não é? Ele não tinha noção de nada. A mulher dele odiou aquela vida na fazenda, ele ficou um pouquinho, voltou para a cidade, arranjaram lá umas aulinhas para ele dar no colégio e tal. E nesse momento, um amigo em Belo Horizonte falou: olha, vem para cá, vem trabalhar aqui no Diário de Minas. Diário de Minas era um jornal extremamente vagabundo, era o órgão oficial do único partido que havia, que era o Partido Republicano Mineiro, que estava no poder, evidentemente. Então, era um órgão oficial do partido, portanto, oficioso do Estado. Isso dá uma característica muito especial a esse jornal. O jornal não tinha nenhuma importância a não ser algumas coisas que saíssem nas suas 4 páginas, que era, por exemplo, Paulo Roberto Pires embarcou ontem no trem da Central para o Rio de Janeiro, Daniela foi levada isso queria dizer o seguinte: o cara tá com tudo. Se fosse assim, embarcou, você entende? Você podia saber. Então era um jornal, era um boletim, na verdade, muito mal montado, muito mal instalado num prédio velho, que não tinha nem banheiro. O pessoal ia fazer xixi lá no fundo do quintal. Tem, aliás, um conto de João Alfonso, que o sujeito termina debaixo de uma chuva de mijo, lá no final do jornal. Mas olha só, então, por que eu estou falando desse jornal? Porque já era uma coisa, já era um pé do serviço público. Pouco depois, ele foi chamado por um dos amigos, tinha uma rede grande de amigos, como Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi depois o cara do Patrimônio, não é? Drummond tinha excelentes amigos, todos dessa rodinha. O Capanema, né? O Capanema. O Capanema tinha sido colega dele no colégio antes dos jesuítas lá. Ele passou 4 meses em Belo Horizonte estudando no Colégio Arnaldo, que é um colégio do Verbo Divino. E por alguma razão não ficou. O José Maria Cansado disse que ele tinha sífilis, mas parece que não. Ele tinha um problema de saúde e a mãe o recolheu, levou de volta para... Mas enfim, nesses 4 meses, ele fez pelo menos 2 amizades fundamentais na vida dele. O Capanema, a quem ele ficaria ligado até o final, e o Afonso Arinos de Melo Franco. Quer dizer, era só gente da nata da política mineira e tudo isso, né? Então ele entrou por ali, daí a pouco ele foi levado para uma outra secretaria e assim foi. Quando o Capanema se tornou secretário, o levou para o seu gabinete. Depois o Capanema foi por 3 meses interventor. E foi por 3 meses, não mais que isso, e o Drummond foi junto, tiraram o Capanema, deram um ministério para ele no Rio, aí foi Drummond e não saiu mais disso. Sim, aí eu queria, uma curiosidade, você fala um sujeito extremamente disciplinado, mas um pouco anárquico também. Sempre esse conflito vai aparecer o tempo inteiro, né? Na vida dele e na obra dele também. Como é? Ele foi, então, chefe de gabinete do Capanema, né? Sim. E não é sem consequência você trabalhar para o Estado Novo, né? Como é que ele levava isso? Olha, ele se defendia, ele tinha uma posição defensiva diante dessa questão, não é? Quando o Sérgio Miceli, lá nos anos 70, publicou um livro em que o vinculava e que o via como, vamos dizer, como um servidor do Estado Novo, ele intelectual de classe dirigente. Sim. Não. O Drummond prestou um grande serviço ao Sérgio Miceli, a nós, leitores de poesia, o Sérgio Miceli dando a ele um assunto maravilhoso, né? Não é qualquer poeta, Carlos Drummond de Andrade. Bom, ele... Desculpa, você estava falando que ele tinha uma justificativa para trabalhar no Estado Novo. Ele dizia o seguinte: não, eu estou trabalhando com um cara que eu conheço desde dos bancos de ginásio. Eu sou um servidor dele, e não do Estado, não fui nomeado, de fato, ele não foi nomeado pelo presidente da República. Ele não tinha um vínculo funcional com o Ministério, tanto que ele não tinha férias,
e não voltava a tempo de serviço. Isso só mais tarde ele conseguiu aproveitar esse tempo, não é? Para contagem, para isso aí. É uma coisa muito delicada, porque ele estava ali quando aconteciam coisas terríveis no Estado Novo. Agora, não há notícia. Por mais que o Sérgio Miceli vá cavucar, ele não vai achar um ato de Drummond, um discurso, uma coisa qualquer, que o carimbe como um cara que prestou serviço ao Estado Novo. Claro que prestou porque estava lá, mas é um desconforto, né? E ele viveu isso até o fim. E nessa época também, a gente vai ter uma conversa aqui no sábado com o Ivan Marques, biógrafo do João Cabral, de meu neto, e eles eram vizinhos de prédio, né? O Drummond no Capanema e o João Cabral no prédio do Ministério da Fazenda. Né? Isso. E se encontravam ali. Toda tarde eles desciam, trocavam bilhetes, o Drummond mandava poemas que iam sair pouco depois na Rosa do Povo. O Drummond mandava lá em primeiríssima mão o jovem João Cabral lá no DASP, que avenida aquela, Almirante Barroso, não é na Antônio Carlos. Antônio Carlos. Um prédio horroroso, medonho. Fascistão. Que, aliás, se me permite aqui mais um aliás, esse prédio, que ele tem uma cara fascista total, né? O que é hoje o Palácio Capanema teria sido uma coisa semelhante. E aí, eu conto isso porque destaca um papel importante que teve Drummond num determinado episódio. Em 35, 36 se fez um concurso para que o Ministério saísse de onde estava, que é um prédio, um edifício chamado Rex, que fica lá na Rua Álvaro Alvim. Álvaro Alvim. Da Cinelândia. Exatamente. O Ministério ocupava um 16º andar alugado, depois de ter sido escorraçado lá do lugar onde teve essa briga com o Sérgio Buarque, que era o Palácio Pedro Ernesto. Pois bem, fez-se então um concurso. Alguém aproximou o Le Corbusier dessa gente, ele deu umas ideias, o Ministério seria originalmente construído onde é hoje o Museu de Arte Moderna, seria ali, depois decidiram que não ia e tal. Bom, fizeram um concurso, e quem ganhou o concurso? O mesmo cara que fez esse Ministério do Trabalho lá da Antônio Carlos. Aí foi uma perplexidade, porque era só uma moçada nova, tinha Lúcio Costa, tinha o jovem Niemeyer, que estava meio aderido àquele negócio. Então, poxa vida, nós vamos fazer agora, executar um projeto que era em estilo Marajoara. Vocês conseguem imaginar um estilo Marajoara? E todo mundo arrasado. Bom, agora o cara ganhou. Perdemos, o cara vai ter que construir isso. Nós temos que aceitar que ele vai construir. Aí o Drummond faz uma leitura raspando assim pelo edital e descobre o seguinte: nada ali dizia que o projeto vencedor será obrigatoriamente construído. Então, ele falou com o Capanema ficou assim meio perplexo, perdeu seus últimos cabelos, tal, aquele negócio. Mas tem razão. Aí foi no Getúlio e conseguiu. Pagaram o cara direitinho, o cara ficou enfurecido. Escreveu uma carta para o Getúlio, que cita nominalmente este comunista Carlos Drummond de Andrade, e chamava-se esse arquiteto Mendes Memória, de saudosa a si mesmo, né? Porque, olha, enfim, devemos a Drummond a existência daquele prédio, e não de um monstrengo como havia. Mas nós estávamos falando aí do João Cabral, né? João Cabral era um cara que desabou no Rio procurando o Drummond, foi o mestre dele no começo, isso o Ivan vai explicar muito melhor aqui, né? Foi assim o Deus para ele, depois passou de certa forma a ser o diabo. Exato. Mas eles, no meio do dia, no meio da tarde, eles desciam cada qual da sua repartição, se encontravam num café que está lá até hoje, que chama Itaí. Eles se reuniam ali e o Cabral conta que o Drummond era um cara que
não sabia conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, quando aparecia alguém, ele se cafedia. Tinha esse negócio. Mas durante um bom tempo, o João Cabral, no MASP, isso foi antes do concurso que ele fez para o Itamaraty. No DASP? No DASP, não. Ele fez o concurso para o DASP e entrou. Depois ele fez o concurso para o Itamaraty. Tá? Serviço público também, olha aí. Enfim, mas eles tinham essa rotina de trabalho ali. Você pensou em entrar num café, encontrar com João Cabral e Carlos Drummond? Você falou agora da atuação dele como funcionário dele, como é que ele muda uma coisa muito importante. Ele ajuda a gente deve, de certa forma, ele o Capanema, pelo menos não ter um outro prédio. Mas depois ele faz uma longa carreira no DEFAN, né, primeiro, né, que é Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico, né? E trabalha com tombamento, né? Sim. Como é que era essa atuação dele? Porque é curioso, tem uma ressonância aí interessante. Tá, só para chegar lá. Ele se demitiu no final dos estertores do Estado Novo, em março de 45, estertores da Segunda Guerra também, que era outro grande pesadelo, né? Ele se demitiu, viveu uma lua de mel breve, intensa e muito breve com o Partido Comunista, sem ter se filiado ao Partido Comunista. Ele foi o convidado e aceitou, foi um dos 5 diretores de um diário comunista que era a Tribuna Popular. Se desencantou e aí sim ele aceitou o convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade para o departamento, chamava-se Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E lá ficou, o trabalho mais, vamos dizer, mais concentrado dele é na área de história. Tanto que ele se aposentou na seção de história do patrimônio. Tá? E isso passava, claro, por tombamento. E, recentemente, em Belo Horizonte, eu vi um laudo, quer dizer, um ofício, uma exposição de motivos dele sobre o tombamento da Serra do Curral, em Belo Horizonte, que é hoje ameaçada, né, por uma mineradora lá do outro lado. Mas, enfim, ele teve um trabalho enorme. Eu acho que o trabalho do Drummond ali no Ministério, ele inclui outras coisas, não materiais. Né? Ele, por exemplo, ele deu guarida ali ao Graciliano Ramos. O Graciliano tinha saído da prisão, estava literalmente a pé, conheceu o Drummond. Aliás, no dia escreveu para a mulher, ele assim, é um homem duro, seco como um osso. Esse homem duro e seco como um osso arranjou para ele um emprego. É engraçado, não, se ele sai da prisão, vai trabalhar no Estado Novo, né? Tá lá. Vai trabalhar para o carcereiro. Tá faltando um micélio para esse cara, né? Para esse tal de Graciliano, né? E ele, por exemplo, ele foi um dos caras que convenceram o Mário de Andrade a ir morar no Rio de Janeiro. Acabou sendo uma coisa meio desastrosa da vida do Mário de Andrade, mas foi uma ajuda enorme para aquele caldo de projetos de cultura que havia naquela época. E ele, o Drummond, lá ficou até 62, quando ele se aposentou mal, tem até na época, saiu lá o ministro da Educação, o Oliveira Viana, mandou para ele uma carta que foi publicada nos jornais, que dizia que é um absurdo que um cara que ocupou cargos tão altos como, por exemplo, chefia de gabinete de ministros, tem agora uma aposentadoria tão modesta, né? Chefe de seção de uma coisa lá. Entre uma coisa e outra, ou seja, entre sair do Capanema e do gabinete do Capanema e voltar para o patrimônio histórico, ele publica no 48, né, uma crônica que talvez, acho que continua sendo a melhor coisa sobre o funcionalismo, que é a rotina e a quimera, né? Ele fala dos escritores, da rotina burocrática e das preocupações dos escritores, né? E ele fala que o escritor funcionário é mal falado porque gasta tempo no serviço, ocupado com, ele fala assim, suas quimeras pessoais. Mas ele acaba dizendo assim, não, mas o contribuinte acaba recebendo de volta os poemas, uma loja lá. E aí tem eu gostaria de citar aqui uma frase para você comentar, que ele fala assim,
Não, é uma coisa linda, né? Fala assim, a organização burocrática situa, protege, melancoliza e inspira. Né? Que a burocracia é diferente, que ela ajuda o cara a escrever. Mas nessa crônica ele fala assim, né? Quase toda a literatura brasileira, no passado como no presente, é literatura de funcionários. Sim. Né? Nossa figura máxima, aquele que mais podemos mostrar ao mundo, como a que mais e desenganadamente aprofundou entre nós os negócios do coração humano, foi um diretor-geral de contabilidade do Ministério de Aviação, Machado de Assis. Nós devemos sim a burocracia, ao serviço público. Isso é uma coisa que existiu no Brasil de uma maneira muito forte até o golpe militar. Até o golpe militar de 64, que prestou esse involuntário serviço, que foi afastar os escritores que havia muita teta nessa história. Né? Por exemplo, havia os governantes mais espertos, e eu estou falando de Juscelino, eles se cercavam de intelectuais, não só para dar mais um pouco de reforço gramatical às suas coisas lá. Né? Reforço gramatical, olha. DAS, reforço gramatical. O Juscelino, um dos caras que trabalharam com o Juscelino é o Trandorado, que tem aquele estilo assim, meio durão, né? E se conta que um dia o Juscelino devolveu um discurso para ele. Não, espalham umas borboletas aí nesses parágrafos. Então tinha isso. O Juscelino, desde o governo de Minas, ele se cercou de intelectuais. Porque tinha esse lado que eu falei, do reforço, né? Aí, gramatical, né? Mas havia também o seguinte, você tirava o intelectual do papel de crítico, não é? Não ficava chato o sujeito, não é? Tem uma teta ali e ao mesmo tempo falar mal dela, não é? Então, muita gente entrou nessa história. Você tem aí o Trandorado, você tem o Ciro dos Anjos, que aliás escreveu o grande romance dele, que é o Amanuense Belmiro, escreveu nas folgas ali do serviço público. Eu namorei uma moça cuja mãe era funcionária de um lugar lá onde o Ciro dos Anjos dava para ela algumas resmas de papel para ela datilografar, e era um Amanuense Belmiro. Não é? Então, tinha isso. Tinha também o negócio do cartório. O Drummond podia ter apanhado um cartório. Vou falar isso com o Micélio. Para reforçar a terra. Olha só, apanharam, vários pegaram cartório. Fernando Sabino, sem ser funcionário de coisa alguma até aquela altura, ele se casou com a filha do governador, Benedito Valadares, e ganhou do Getúlio um cartório. Né? Um cartório que está lá até hoje, passou para a mulher dele quando ele se separou e tudo. E havia, o Aníbal Machado tinha cartório. Sim, tinha um cartório. E vários outros. Né? O Trandorado foi, ele foi um assessor de imprensa e um pouco mais do que isso, do Juscelino. Em Minas, depois na presidência, e no final o Juscelino queria abrir para ele uma carreira política. Ele falou, não quero carreira política não. Eu quero um cartório para eu ter dinheiro para poder escrever minhas coisas. É algo muito bizarro, né? Pois bem, até 64 você tinha bastante esse esquema. E sumiu. Se você observar, assim, a profissão de muitos escritores a partir do golpe de 64 é o jornalismo, por exemplo. Não é? Você vê um monte de gente... dezenas, nosso Ivan Ângelo, vários caras que eu acho que normalmente iriam para um serviço público, enfim, mas foi o estertor de alguma coisa antiquíssima, né? Tem o Machado, eu acho que a gente pode descer até um pouco, né? Talvez antes disso já havia. E você falou que depois de 64 foram jornalistas, né? O Drummond enfrentou essas duas, vamos dizer, numa visão idealizada da escritora, da literatura, dois inimigos, né, da literatura, o jornalismo, no certo sentido, e o funcionalismo, ou seja, duas coisas que numa visão mais
idealizada, seriam contra. Como isso se reflete na obra dele? Olha, assim, ele falava, acredite quem quiser, inclusive falou para mim numa entrevista que a coisa que ele gostaria mesmo de ter sido é jornalista. Ou, como quem dissesse, Humberto, você fica lendo umas merdas nos poemas que eu faço, você precisava ver as matérias que eu gostaria de fazer. Ele foi jornalista desse Diário de Minas, ao qual me referi, não é? E que era um jornal que, exatamente por ser pouco vigiado pelo governo, acolheu o movimento modernista de Minas Gerais. O pessoal estava preocupado em saber se o Paulo Roberto Pires embarcou, bem ou mal, no trem, e ao mesmo tempo não se ligava para aquilo, né? Então saíam lá coisas, colaboração de Mário de Andrade, houve pelo menos poemas modernistas, inventaram um concurso uma vez do maior poeta de Minas Gerais, elegeram a revelia, um cara lá, Honório Armand, que era o príncipe dos poetas. Ele falou, eu sou príncipe dos prontos, Princeps Promptorum. Mas enfim, o Drummond, então, ele tinha essa coisa com o jornalismo, não é? E ele falava, porque o jornalismo... Mas ele viveu o jornalismo de redação muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Foram 2, 3 anos ali, à frente deste jornal. E onde ele aprendeu muito de serviço público. Por exemplo, mas foi um pouco mais adiante, já foi no Minas Gerais, que é o Diário Oficial, que não era bem um jornal, mas tinha uma parte lá, né? Então, uma vez houve um incidente político sério na cidade de Montes Claros, por onde passava o vice-presidente da República, que era um político mineiro ilustre, Fernando Melo Viana, e houve um tiroteio, morreu gente. E o Drummond estava nesse dia no comando da redação. O governador de Minas, na época, se dizia o presidente de Minas, né, o Antônio Carlos, mandou chamar o Drummond e falou assim, como é que você vai noticiar esse negócio? Ele falou assim, tiroteio, não. O episódio em Montes Claros, então o Drummond já foi aprendendo como pegar essa coisa, não foi episódio não, uma outra palavra, uns incidentes, uma coisa qualquer assim. Mas eu estou querendo dizer com isso, o Drummond, ele não teve um jornalismo assim esse que a gente viveu, de redação. Então ele podia ter uma relação meio fantasiosa com o jornalismo. Ele achava que a crônica que ele fazia era jornalismo. Não é? Um pouco ele se pendurava nessa ideia, um pouco também em oposição à poesia. Olha, eu faço poesia, tem esse outro negócio que não é poesia e tal, aplicadíssimo isso aí, mas ele achava que ele estava fazendo jornalismo, tanto que quando ele deixou esse ofício de cronista, depois de 15 anos no Correio da Manhã, seguidos de mais 15 anos no Jornal do Brasil, ao ritmo de 3 crônicas por semana, uma loucura. É a maior produção, acho, de crônicas. Talvez. Parece que sim. Talvez. 6.000. É um enorme. E você vê como ele era um sujeito assim, ele extremamente organizado. Ele tinha um lado anarquista, mas eu acho que o serviço público é uma coisa interessante. O serviço público deu a ele uma disciplina de fazer aquela coisa chatinha. Ele acordava, ele lia jornais, marcava coisas nos jornais que poderiam render uma crônica para aquele dia, escrevia aquilo, bonitinho, né? Eu já vi vários originais de crônicas de Drummond. A Academia Mineira de Letras tem agora 400 crônicas, a maioria inéditas em livro e tal, arrumadinho para o dia tal, escrito à mão, sabe, umas correções com aquela letrinha caprichada dele, né? O Drummond, ele era em oposição a essa coisa explosiva que ele tinha dentro dele, ele tinha uma disciplina e um comportamento assim muito em cima do trilho. Todo santo dia, no final do trabalho dele, final da tarde, ele estendia umas folhas de jornal em cima do birô dele, que era como se chamava a mesa, né?
ele pegava os papéis que ele tivesse recebido, podia ser o poema que você mandou, podia ser não sei o que e tal, ele dobrava em dois, cortava direitinho, e ele explicava que era um jeito que ele fazia para sossegar uma coisa explosiva que ele tinha dentro dele. Cortava o negócio, depois ele fechava todo dia, fazia um embrulho, passava barbante e botava fora. Se uma caneta, por exemplo, não funcionasse bem, imediatamente jogava ela longe, destruía, sabe? E fazia com esse objetivo, assim, de sossegar o leão dele lá, né? Um dia, ele encontrou uma camisa, olhou para a camisa, não sei se ele vestiu, a camisa estava muito apertada, pegou uma tesoura e picotou a camisa toda, jogou no lixo, aí entrou o neto dele, o vovô, essa aqui é a camisa. Então, ele tinha essa... Você vê os arquivos de Drummond, mostram um sujeito, eu acho que aí o Cílios Burke ajudou muito, né? Ou vamos dizer, eu não sei se a palavra é ajudar, conformou muito o Drummond. Ele tinha, você olha os papéis de Drummond, é uma coisa impressionante, as coisas que ele guardava. Os apensos, não sei se todo mundo sabe o que é um apenso, aquilo que você bota dentro de um livro, né? Sei lá, um recibo da farmácia, ou um poema que você está escrevendo, um negócio qualquer. Os apensos dele são toda uma história, né? As pequenas anotações que ele fazia. Uma vez eu achei um pacotinho desse tamanho, eu abri, por fora estava escrito assim: flor colhida no túmulo de mamãe no dia do enterro do fulano. Era o irmão dele. Uma florzinha seca lá dentro. Ele guardava essas coisas todas. Ao mesmo tempo em que submetia a tesoura algumas coisas comprometedoras. Você não acha no acervo de Carlos Drummond de Andrade, seja o que está na Casa de Rui Barbosa, seja o que está no Instituto Moreira Salles, você não acha uma referência a Lígia Fernandes, que foi o amor paralelo e vitalício dele, né? Seria, né? Ele tinha esse esquema, ele era organizado até nisso, tinha matriz e filial, lembra desse negócio? Usava assim. E você não vê traço da Lígia. Eu, aliás, estou quase podendo concluir que nenhuma das mulheres com quem ele teve um entreveiro carnal, assim, mais duradouro, né? Ele não guardou nada, não tem um traço da fulano, do Beltrano. Eu não vou dizer os nomes aqui porque eu estou em fase de comprovação, não é? Mas isso mostra como ele era, a coisa dele era um capricho. E eu acho que isso é uma coisa de um burocrata. Para quem botava fogo em bonde, razoável, né? Ele pelo menos fez um poema, né, importante, a gente estava falando, que se chama Noite na Repartição, né? Sim. Que é da Rosa do Povo, né? E aí, que fala, né, como se fosse um diálogo, né? Um oficial administrativo, um papel, a pomba, garrafas de álcool, a traça, né? E a gente fica falando, se podia ler um trechinho coisa só pra gente ver como isso. Vamos ver um trechinho aqui. Olha, eu gosto especialmente do começo desse poema, das primeiras linhas, que ele dá voz aqui ao oficial administrativo, ou seja, ele, né? Diz assim: papel, respiro-te na noite de meu quarto, no sabão que passas a meu corpo, na água te bebo. Até quando, sim, até quando te provarei como única ambrosia? Eu te amo e tu me destróis. Abraço-te e me rasgas. É incrível, né? E no final o oficial administrativo volta e o papel fala para ele, né? Não grites, não suspires, não te mates, escreve. Escreve romance, relatórios, cartas de suicídio, exposições de motivos, mas escreve. Não te rendas ao inimigo, escreve memórias, faturas.